Para viver. 30 dias para uma vida sem arrependimento. Dia 4. Surto de energia. Conectado à derradeira fonte. Você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. C.S. Lewis. Formaste-nos para ti, e nosso coração não terá sossego enquanto não encontrar descanso em ti. Agostinho. Durante as muitas tempestades e furacões que atingem o litoral do Texas, são comuns os surtos de energia. Nessas ocasiões, muitas pessoas pensam se em breve terão de revirar as gavetas em busca de velas e lanternas. Em nossa casa, as luzes oscilam e todos os aparelhos elétricos parecem suspirar. Seguramos a respiração, esperando o que virá em seguida. De vez em quando, ficamos no escuro por alguns minutos, horas ou até mesmo dias, quando os geradores e as linhas elétricas são danificados. Nesses momentos, quando nos reunimos na cozinha acendendo velas e procurando mais pilhas e baterias, de repente nos damos conta do quanto dependemos da energia. Também somos absolutamente dependentes de energia para ter a vida para a qual fomos criados. Precisamos de energia para mudar, mas o problema é que muitas vezes achamos que podemos fazer as mudanças necessárias com apenas um pouco de força de vontade e não percebemos quanto dependemos do poder de Deus. As pessoas que sabem que sua vida vai acabar em breve tendem a sentir um desejo quase desesperado de mudar, mas sentir desespero não é suficiente. As mudanças só serão permanentes se estivermos conectados a uma fonte de energia que esteja além de nós. Uma fonte de energia que nunca oscila, pisca ou nos deixa na escuridão. Precisamos passar da força de vontade para a verdadeira energia que vem da conexão com o nosso Criador. Se você já chegou ao fim da linha e está cansado de tentar controlar a vida, Jesus lhe oferece um convite singular. Você está cansado, desgastado, exaurido pela religião? Venha a mim, ande comigo, e você recuperará sua vida. Eu lhe mostrarei como ter um descanso verdadeiro. Caminhe comigo, trabalhe comigo, veja o que eu faço. Conheça o ritmo tranquilo da graça. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, a mensagem. Vale a pena refletir. Em qual área da vida você tem mais dificuldade para mudar? Entrar em forma e perder peso? Abandonar um mau hábito? Alguma questão de relacionamento? Você está tentando mudar isso com a força de vontade ou com a força de Deus? Que palavras ou frases de Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29 mais intrigam você? Por quê? Energia espiritual. Embora a vida apresente muitas facetas, nossa energia espiritual é a mais importante porque tudo depende dela. Fomos criados como seres espirituais e para desenvolvermos energia espiritual, precisamos cultivar uma conexão sadia com o nosso Criador. A Bíblia revela repetidas vezes que os seres humanos são criados à imagem de Deus e que temos algo eterno em nós, nosso espírito. A parte mais importante de nossa vida é a dimensão espiritual, nossa própria alma. Em geral, atribuímos enorme ênfase à saúde física, e ela é importante. No entanto, muitas pessoas negligenciam completamente a saúde espiritual, por não poderem vê-la. Fala-se sobre crescimento espiritual e modos de estimulá-lo na vida, mas para obter o poder de mudar, é preciso buscar não o crescimento espiritual, mas sim a saúde espiritual. As coisas saudáveis crescem, de modo que não é preciso concentrar-se no crescimento espiritual durante o desafio de 30 dias. Em vez disso, concentre-se na saúde espiritual. Se dentro de apenas um mês seu corpo entrasse em colapso, você não gostaria que a parte que vai viver para sempre fosse o mais saudável possível? A chave para a saúde espiritual é manter um forte relacionamento com o Criador. Se estiver conectado a seu Criador,
Você crescerá como nunca e conhecerá o real poder de fazer mudanças duradouras. Vida frutífera. Como podemos nos tornar espiritualmente saudáveis? Jesus nos diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, versículos de 1 a 5. Na época de Cristo, todo mundo sabia o que era necessário para produzir a melhor colheita de uvas. As pessoas viviam cercadas de vinhedos, de modo que a audiência original de Jesus sabia exatamente o que ele estava descrevendo. Mas talvez não entendamos isso muito bem. Por isso, vamos examinar o texto com maior profundidade. Primeiramente, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Numa vinha, a videira é a fonte de energia, a parte que fornece nutrientes e produz as uvas. Depois da videira, Jesus descreveu os ramos, ou seja, nós. Se estivermos conectados à videira verdadeira, você é um ramo. Por mais que a ideia não pareça de nosso agrado, os ramos não conseguem produzir frutos sozinhos. Fomos criados para estar conectados a uma fonte de energia maior. Os ramos dão fruto, mas sem a videira não podem produzi-lo. Perceba o que Jesus diz aos ramos: permaneçam em mim. Permanecer significa simplesmente estar conectado. Se seu desejo é ter saúde espiritual, então você precisa estar conectado a Cristo, a videira. Esse é nosso dever. É tudo o que precisamos fazer. Se você quer reduzir o estresse, tanto neste mês quanto daqui para frente, entenda que seu papel na vida é estar conectado à videira. Às vezes esqueço meu papel e tento ser a videira. Invento um plano, um cronograma, uma lista de objetivos e faço um planejamento. Então, tento realizar meu projeto e fazer com que tudo aconteça de acordo com o cronograma que estabeleci. No fim das contas, fico tão estressado que perco toda a minha energia. Fico frustrado, exausto e sem nada para mostrar como resultado de meus esforços. Esqueço que por si só, o ramo não pode produzir vida. Ele só pode extrair vida da videira. Por mais estranho que isso possa parecer, não depende de você produzir resultados. Você não é responsável por produzir frutos. Jesus é. Você não precisa suar, esforçar-se, trabalhar cada vez mais ou disciplinar-se para ser mais espiritual por meio da simples força de vontade. Quando você se der conta dessa verdade, ela lhe trará uma liberdade incrível. Poda perene. Qualquer jardineiro ou vinicultor sabe que a poda é a chave para a produção de melhores frutos. Depois de uma pesquisa, descobri que na maioria dos vinhedos atuais, os agricultores mais experientes treinam os podadores por 2 ou 3 anos antes de deixar que cortem os ramos, porque uma poda incorreta pode arruinar toda a safra se o agricultor não souber exatamente o que está fazendo. Nosso Pai Celestial, o mestre jardineiro, é um podador experiente. Ele sabe quando cortar, onde cortar e quando cortar para produzir o melhor em nossa vida. É comum pedirmos que Ele nos abençoe e torne nossa vida mais frutífera, nossa família, nossos negócios, nossas finanças. Mas raramente gostamos do processo de poda pelo qual devemos passar para que nossas orações sejam respondidas. Deus poda áreas de nossa vida de modo que possamos dar mais e melhores frutos.
Imagino que muitas pessoas que estão lendo este livro tenham a nítida impressão de que não estão sendo abençoadas no atual estágio da vida. O mais provável é que isso esteja acontecendo porque estão no meio de um processo de poda. Não importa como você se sente, essa é uma boa notícia. O processo de poda é sempre doloroso, mas também produtivo. Você tem um Pai Celestial que sabe o que está fazendo. Ele é um especialista. Ele o está podando neste exato momento para que você dê mais fruto. O desejo de Deus é que você cumpra o propósito final para o qual Ele o criou: ser o mais frutífero possível. Tudo o que você tem a fazer, seu único papel, é ser ramo e estar conectado à videira. Se estivermos conectados à videira, seremos espiritualmente saudáveis e ficaremos cheios de sua energia. Confiar em Deus reduzirá o estresse e permitirá que tenhamos a liberdade de nos envolver plenamente com a vida. Quando nos esquecemos disso e começamos a pensar que somos videira em vez do ramo, ficamos estressados porque não fomos criados para esse papel. Então, surge a pergunta: como podemos permanecer conectados à videira? Isso é tudo o que você tem a fazer neste mês. Você não precisa encontrar força de vontade suficiente para parar de fumar, não precisa ranger os dentes e torcer para conseguir manter a dieta, nem precisa imaginar maneiras de reatar relacionamentos. Tudo o que tem a fazer é se conectar à videira, à fonte de energia, e Deus lhe dará não a força de vontade, mas o poder real. Ele lhe dará poder para que você faça tudo o que precisa ser feito. Cresceremos espiritualmente como nunca, contanto que permaneçamos conectados à videira. Vale a pena refletir. De que maneiras você percebeu Deus podando áreas de sua vida? Como lidou com a poda? Seja honesto. Todas as pessoas reclamam um pouco de vez em quando. Qual foi o resultado da poda de Deus em sua vida? Onde você ainda está esperando para ver resultados? Conexão constante. Como podemos manter conexão com a fonte primária de energia? Assim como nutrientes, água e sol são necessários para que os ramos produzam uvas suculentas em quantidade, precisamos de 2 conectores para permanecer sadios, crescer e produzir o melhor fruto. A comunicação constante é o primeiro. Hoje em dia, muitas pessoas ficam em constante conexão com suas empresas pelos aparelhos de comunicação de alta tecnologia. Mais do que isso, precisamos estar em constante conexão com Deus. É pela oração que nos mantemos conectados a Deus. Ao se levantar pela manhã, é fundamental que você comece o dia da maneira correta, simplesmente conversando com Deus. Você pode falar de suas preocupações e expectativas para aquele dia, ou talvez queira simplesmente agradecer por ter mais 24 horas de presente, pensando como Deus gostaria que você as gastasse. Nas palavras de Hudson Taylor, não faça o concerto antes de afinar o instrumento. Comece o dia com Deus. Mantenha a conversa em andamento pelo resto do dia. Não é preciso usar um tom formal nem parar tudo o que estiver fazendo. Você não precisa conversar com Ele em voz alta, porque Deus conhece seus pensamentos antes mesmo de você falar. Sendo assim, simplesmente compartilhe com Ele de maneira honesta o que está em seu coração. Converse com Deus durante todo o dia sobre os problemas que você está enfrentando, as decisões que tem de tomar e as surpresas pelas quais é agradecido. Quando se sentir irado ou estressado, converse com Deus sobre isso. Derrame tudo sobre Ele. Ele aguenta. Você pode estar em oração durante todo o dia, permanecendo assim conectado a Ele. O próximo elemento necessário para a conexão espiritual saudável é a confissão constante. Isso não significa que será necessário procurar um pastor, um sacerdote ou outro ministro e contar-lhe o último podre de sua vida. Tampouco que você deverá castigar-se e sentir-se mal por algum tempo.
Não, esse é simplesmente outro aspecto de sua conversa constante com Deus durante o dia. Quando tiver consciência de algo que não deveria ter dito ou feito, ou de algo que não fez, mas acredita que deveria fazer, simplesmente confesse e siga adiante. Todos nós somos obras em construção. Falhamos e caímos em tentações nos momentos de fraqueza, mas não precisamos permanecer nelas, nem certamente sucumbir nessas áreas. Se admitirmos os fracassos e pedirmos a graça e o perdão de Deus, Ele se alegrará em limpar nosso coração e restaurar nosso relacionamento com Ele. É um processo diário, momento a momento. Quando fizer alguma tolice, cometer um erro ou pecar, simplesmente assuma e conte tudo a Ele. A confissão significa apenas que você assume a responsabilidade pela falha e admite isso diante de Deus, em vez de criar desculpas ou comparar-se com outros que, em sua opinião, fizeram coisas piores. Basicamente, na confissão você lembra a si mesmo que não consegue fazer nada sozinho, que precisa de Deus e quer que Ele continue a trabalhar em sua vida, dando-lhe o poder necessário para vicejar. Confessar é concordar com Deus que nossos caminhos estavam errados, e arrependimento é decidir andar da maneira dele. A comunicação e a confissão nos manterão conectados à fonte primária de energia, a videira. Essa é a chave para sair da mera força de vontade e buscar a verdadeira força. Resoluções e compromissos são inúteis quando confiamos em nossa força de vontade. Talvez você os mantenha por algum tempo, mas no final das contas, seu próprio poder não será suficiente. Você passa da força de vontade para a força de Deus apenas quando permanece conectado a Ele. Para a vida toda. Primeiro, quais são as barreiras atuais que não deixam você obter saúde espiritual em sua vida? Em outras palavras, o que o impede de conectar-se a Deus para que Ele seja sua fonte primária de vida espiritual? Segundo, escreva uma carta ou ore a Deus com toda a honestidade, falando sobre seus desapontamentos e suas frustrações atuais. Avalie de que maneira os problemas ou as questões podem estar preparando você para uma colheita mais frutífera. Terceiro, como você está se saindo nas áreas de comunicação com Deus e confissão? Em quais aspectos você as praticaria de maneira diferente se soubesse que tem apenas um mês para viver?